Suas palavras. A verdade é que a história de um tempo em que nós éramos caçados com C cedilha. Os que se opunham eram caçados, colocados na prisão e desaparecidos. Nós temos inúmeras histórias de brasileiros que até hoje nós não conseguimos localizar para saber o que lhes aconteceu. Enfim, é uma história de um tempo que nós queremos ver cada vez mais distante e que nunca mais volte. Mas, senhor presidente, senador Cristóvão, na verdade eu venho à tribuna há poucos minutos de pegar um voo para Aracaju, onde participo amanhã de um seminário promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com o presidente, senador Valadares, mas eu gostaria de me manifestar aqui da tribuna a respeito de uma importante manifestação que ocorreu aqui nesta semana, envolvendo o senador Alfredo Nascimento. Na terça-feira, o senador usou da tribuna e fez um discurso transbordando felicidade, em função de que, depois de 2 anos submetido a suspeitas, finalmente a Procuradoria-Geral da República o declarou inocente. Mas ele sofreu um processo de linchamento público naquele momento em que ele deixou o Ministério do Transporte. E 2 anos depois, depois das investigações realizadas, você chegou à conclusão que o senador Alfredo Nascimento nada tinha a ver e que ele era inocente. Mas eu também tenho outro caso aqui que é emblemático, e que é o caso de Vossa Excelência, senhor presidente, senador Cristóvão. Essa semana também o STJ reformou uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em que Vossa Excelência foi condenado por ter mandado fazer 2.000 CD-ROM numa época em que essa tecnologia estava ainda iniciando para prestar contas do seu governo. E Vossa Excelência passou 18 anos com essa condenação e nós tivemos a oportunidade de conversar sobre elas, até porque eu tenho uma cronologia de acusações e poucas condenações, mas muitas acusações, e eu passei também por processo de linchamento público. E, finalmente, Vossa Excelência termina sendo declarado inocente pelo Superior Tribunal de Justiça, mas se passaram 18 anos. E justiça que tarda não é justiça, é injustiça. A justiça não pode deixar ninguém sob suspeita durante tantos anos. O problema não é ser acusado ou responder a um processo. É que esses processos não têm fim. Praticamente é uma geração. Imagine 1995, quando Vossa Excelência foi acusado, só em 2013 é que se chegou a uma conclusão e depois como é que se responde a essa desconstrução de imagem pública que os adversários usam e abusam com essas acusações infundadas. Eu fiz referência a Vossa Excelência ao caso do senador Alfredo Nascimento e eu fico muito feliz que essas coisas se esclareçam, porque eu tenho vários casos. Ainda também essa semana tive a satisfação de tomar conhecimento de que o STJ condenou a Rede Record de televisão por uma acusação infundada, condenou a rede por calúnia e difamação, por ter divulgado na campanha de 2006 uma notícia absolutamente inverídica que teve um impacto e uma influência muito grande naquelas eleições. No dia 13 de setembro, a rede, no Jornal Nacional da Record, divulgou que eu teria invadido uma unidade hospitalar para produzir imagens
em relação à situação precária da saúde. Olha, e nada disso aconteceu. Eles montaram as imagens e fizeram jogaram no ar essa informação inverídica que depois de 7 anos, não é, vem a decisão final condenando por calúnia e difamação. Evidente que isso é desagradável, porque os meios de comunicação, a imprensa, é para ter isenção na veiculação da notícia. Mas eu tenho uma trajetória e eu vou aqui, de forma cronológica, mostrar ao país, mostrar essa casa, de como se utiliza os meios, esse tipo de denúncia que se transforma muitas das vezes em fraude eleitoral como essa de 2006. Um fato curioso é que desde 1988, todas as eleições eu tenho que passar por processos complicados de denúncias no Poder Judiciário. Em 1998, eu tive o meu registro de candidato cassado. Em 98, eu era candidato à reeleição e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá terminou cassando o meu registro por uma razão mais parecida, muito parecida, com a história do CD-ROM de Vossa Excelência, senador. Essa decisão foi reformada no TSE e eu terminei sendo candidato e ganhando a reeleição. Mas imagine, num processo eleitoral, você sofrer uma condenação, imagine o que fazem os adversários com isso. Em 2002, quando eu me licenciei para concorrer ao governo, no dia 5 de abril de 2002, eu deixei o governo e fui concorrer ao Senado. Naquele então, o ex-presidente da Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, do PMDB, de nome Fran Júnior, formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público dizendo que eu teria descontado nas contas do Estado, no apagar das luzes do meu governo, 58 milhões de reais. O Ministério Público não considerou a denúncia e mandou para o arquivo. As eleições transcorreram, eu fui eleito senador e no dia 28 de outubro, o PMDB, derrotado nas urnas, ajuizou a reclamação número 250, cujo protocolo 8844 de 2002, no TRE do Amapá, contra mim e Janete, minha companheira, que também havia sido eleita deputada federal mais votada naquele pleito e em todos o que participou daí em diante. A acusação era de que 2 mulheres afirmavam ter vendido seus votos por R$26 pagos em 2 parcelas. Essa declaração, registrada em cartório, que fazia parte do processo, e foi essa declaração que levou, em 2004, à cassação dos nossos mandatos. No acordo do TSE, porque no TRE do Amapá nós fomos declarados inocentes, já aqui no TRE, o procurador Roberto Gurgel, o que é mais interessante é que o procurador Roberto Gurgel, nesse processo, não só se manifestou pela cassação do nosso mandato, mas pediu urgência. Talvez seja o processo que transcorreu com maior velocidade na história do judiciário eleitoral brasileiro. Eu fui eleito em 2002, tomei posse aqui dia 1º de fevereiro de 2003 e no dia 30 de março eu estava cassado. 1 ano e 4 meses, 30 dias, aliás, 27 de abril. 1 ano e 4 meses depois, 1 ano e 3 meses depois de tomar posse, eu estava com o meu mandato de senador cassado, assim como a deputada Janete, por uma acusação do PMDB.
Então, numa velocidade fantástica, é só levantar que nós vamos constatar que o processo que correu com extrema velocidade talvez seja o campeão, não é? Seja o processo que nos ceifou os mandatos. Mas ainda em 2004, no dia 30 de março, o PMDB formula uma denúncia junto à Procuradoria-Geral da República, a mesma, eles requentaram aquela denúncia lá de 2012, de que eu teria desviado 58 milhões, só alteraram os valores. Em vez de 58 milhões, o valor era 365 milhões. Imagine um Estado cujo orçamento em 2002 foi da ordem de 960 milhões, alguém se apropriar de 365 milhões. Mas essa denúncia foi aceita pelo Procurador-Geral da República, na época, o senhor Cláudio Lemos Fonteles, e determinou a abertura do inquérito criminal número 85/2005, abril de 2005. A Polícia Federal investigou de abril de 2005 até outubro de 2008. Agora, imagine, ao longo dessa investigação, 4 anos de investigação e de processo na Justiça, quando chegou em outubro de 2008, o juiz federal mandou arquivar o processo. Por absoluta inconsistência, não havia nada. Imagine se alguém vai se apropriar com 365 milhões de reais nesse país, ninguém é caçado, todo mundo sabe disso. Como é possível? O juiz mandou arquivar, o Ministério Público constatou, a Polícia Federal constatou que não havia nada. Mas foram 4 anos de linchamento público, através dos meios de comunicação. Essa sistemática de perseguição política, porque você denuncia na Justiça, claro que a Justiça tem que cumprir o seu papel, né, de investigar. Chegamos finalmente a 2010. Em 2010 nós concorremos numa situação absolutamente única, até porque nós tínhamos recebido a punição de cassação dos mandatos lá em 2002, mas não nos condenava à inelegibilidade. Mas veio a lei da ficha limpa e aí sim nós nos tornamos inelegível por 8 anos. Mas ocorre que 8 anos a partir do fato que gerou a inelegibilidade. Como nós havíamos sido cassados em função da eleição de 2002, então nós já teríamos, em tese, cumprido os 8 anos de mandato. Ocorre que a relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, descobriu que a eleição de 2002 tinha ocorrido no dia 6 de outubro. E a eleição de 2010, no dia 3 de outubro. Então, faltavam 3 dias para cumprir os 8 anos de inelegibilidade. Concorremos nessa situação. Os adversários, ajudados, inclusive, por um desembargador, e estavam com o registro eleitoral cassado pelo TSE, isso na véspera, na quinta-feira, a eleição ocorria no sábado, quinta-feira à noite, o TSE nos caça o registro, caçou o meu registro. De manhã, uma emissora de rádio me ligou e eu expliquei que não havia problema, que a cassação do registro não impedia que eu concorresse, que meu nome estava na urna e que o eleitor poderia sufragar sem nenhuma preocupação. Ganhamos as eleições nessa circunstância, onde um desembargador ia esclarecer, claro, nas emissoras de televisão dos meus opositores, que o PMDB tem uma rede fantástica o grupo do PMDB tem 16 emissoras de rádio, 3 de televisão, e eles esclareciam que não podiam votar porque o voto seria nulo. E um desembargador se prestou a esse papel, um desembargador de nome Gilberto Pinheiro, ia para a televisão para dizer que o voto seria nulo, que não jogasse fora os votos. Mas ainda assim ganhamos a eleição. E aí
com a eleição ganha. No dia 16 de dezembro, né, não tomamos posse porque havia aquela decisão do Supremo sobre a lei do ficha limpa, estavam aguardando para tomar posse, mas ainda assim, no dia 16 de dezembro, o PMDB protocola uma nova ação de investigação judicial eleitoral, pedindo a cassação do nosso diploma, né, em função de uma entrevista, aliás, 2 entrevistas que eu dei explicando a cassação do nosso registro lá na véspera da eleição. E, pasme, essa ação já ia ser julgada há 15 dias atrás. Se não for a decisão de 3 juízes do Tribunal Regional Eleitoral se julgarem impedidos de participar do julgamento me envolvendo, teria sido julgado há 2 semanas atrás. Olha, 2 entrevistas de rádio. Me acusaram, o dono de 3 canais de televisão e 16 emissoras de rádio, nos acusa a mim e Janete de abuso dos meios de comunicação por termos dado 2 entrevistas e esse processo corre lá no TRE e vai subir aqui para o TSE. E eu estou preocupado. Eu tenho muita razão para estar preocupado. Porque eu fui cassado, acusado de comprar 2 votos pagos em 2 parcelas. É o que está no acordo. Então, eu tenho que me preocupar com isso, não é? E tenho que trazer isso aqui à tribuna. Mas não parou por aí. Não pense que parou só nas denúncias no TRE. No dia 29 de fevereiro de 2012, foi assumir o mandato, choveu ação. Um cidadão radialista conhecido do sistema de rádio e de televisão do grupo do PMDB, protocolou uma notícia-crime me acusando de um favorecimento de uma empresa, na época eu era governador. O Ministério Público investigou, esse foi até mais rápido, em menos de 1 ano mandou para o arquivo. Mas eles não pararam ainda. Em 2013, no início desse ano, dia 7 de janeiro de 2013, mais uma vez, um ex-deputado do PMDB e ex-presidente da Assembleia Legislativa, investigado em diversos inquéritos criminais e também indiciado na CPI do narcotráfico, protocolou uma notícia-crime contra o senador Randolfo Rodrigues e contra mim, na Procuradoria-Geral da República e também na presidência do Senado, com cópia para a Comissão de Ética. Olha, a PGR já se manifestou, mandou para o arquivo o procurador Roberto Gugel, e ninguém pode dizer que ele me protege, porque foi ele que deu parecer pela cassação do meu mandato e da deputada Janete, da minha companheira. Mas ele mandou esse processo para o arquivo. Eu estou aguardando a decisão do Conselho de Ética. Veja, eu fiz um relato porque, de fato, isso me preocupa, não é? A judicialização da política é algo que inquieta. Não sei se esse processo de judicialização melhorou, não é? Me parece que não é bem o que as ruas dizem, não é? As ruas estão dizendo que está pior a representação política. No entanto, nós votamos leis que tornam a política cada vez mais severa. A própria lei da ficha limpa, senador Cristóvão, para que ela seja efetiva, vai ser necessário que um colegiado condene alguém. E esse colegiado pode ser os tribunais de justiça dos estados. E eu arriscaria fazer um levantamento que, de lá para cá, eu tenho a impressão que já não era grande. Os julgamentos de processos envolvendo crimes por corrupção, não é? Eu tenho a impressão
estatística que compara a celeridade dos processos judiciais envolvendo crime de responsabilidade ou então processos por corrupção. No Brasil não terminam nunca esses processos. No meu estado tem vários. Meu estado ficou famoso por dezenas de ações da Polícia Federal. Até hoje não tem um único caso julgado. Comparando com a justiça americana, nos Estados Unidos não passa de 1 ano para julgar os casos de corrupção. No Brasil é no mínimo 10 anos e às vezes chega a muito mais do que isso. Para julgar casos de corrupção, mas também para julgar casos que possam inocentar os acusados. Então, é preciso, para a gente melhorar a vida pública desse país, a vida política, é preciso que nós tenhamos um judiciário mais célere, mais efetivo e que julgue os processos. Não pode ficar protelando, guardando esse... ou para condenar, ou para inocentar, o importante é que julgue. Muito obrigado, presidente.